Olá pessoal, um grande salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Overcast, segunda temporada e episódio 2. E hoje vai ser uma super. Tem uma convidada, gente, que está esperando aqui, fantástica. E quem sou eu? Né? Sou o Helder Vicente, sou um homem pardo, cego, de cabelos, barba e olhos castanhos. Estou usando uma camisa cinza com uma blusa verde de baixo e alguns acessórios. Estou com a nossa querida Cissa, que está me acompanhando aqui nessa temporada, né, Cissa? Olá, sim, é um prazer estar aqui. Eu sou Cissa Pellizzeri, sou uma mulher morena, clara, com cabelos, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa rosa com alguns escritos, rosa com algumas cores também misturadas. E eu sou uma pessoa com deficiência visual. Então é um prazer muito grande estar aqui para... Professora da educação física. Exatamente. Deixa eu contar um pouco mais, né? Eu sou graduada em educação física e pedagogia, especialista em dança e consciência corporal. Sou bailarina desde os 8 anos de idade. A dança, inclusive, é um elemento muito interessante e importante na minha vida. Além das graduações e da especialização, atualmente eu sou aluna do curso de mestrado da São Judas. Aquele momento, né? Volta lá no primeiro episódio para conhecer a orientanda. Exatamente, a minha orientadora, Graciele Massoli, um beijo. E né? a Simone também, foi muito gostoso gravar. Exatamente, foi um diálogo lindo, cheio assim, de muita emoção rico, né? E muito rico, né? E aí, gente, só relembrando, esse podcast é uma parceria do NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, e aí de todas as escolas Anima, cada escola tem o seu NAP. Eu estou aqui representando a marca UNA, a Cissa, professora. Eu estou representando o UniBH. Isso. E o objetivo dessa temporada é falar de pessoas com deficiência, né? Então, nós vamos receber aqui hoje para um bate-papo super descontraído, legal, uma pessoa que tem muitas histórias para conversar. Mais cedo, quando a gente estava trocando algumas figurinhas, né? O que a gente vai trazer hoje para o podcast? A gente pensou, vamos falar sem filtro, vamos falar natural. E como deve ser, né, gente? Se a gente está pensando aqui no podcast que é um letramento, tem que ser sem filtro e tem que ser natural. Então, com vocês, uma pessoa que é fantástica, que eu já conheço há alguns anos, amiga do meu irmão também, Marina Leite. Você já está aí? Eu tô demais. Adorei, eu tô demais. Bom dia, boa tarde, boa noite, um grande salve aí, adorei. O Helder começou com salve demais, galera. Prazer em conhecê-la, Cissa. Prazer muito obrigada todo meu. Claro, o prazer é nosso. Valeu aí, obrigada pelo convite. E seguindo aí, né, vocês falaram, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados castanhos, olhos castanhos. Tô com o cabelo preso, tá um pouco quente, né, hoje. E tô com óculos que ele tem um filtro amarelado aí que ajuda com as telas. E tô usando um fone que tem um microfone desse tipo, estilo telemarketing. E também sou uma mulher baixa visão, cega, parcialmente cega, aí você fica à vontade para usar o termo que você quiser. No meu caso, eu não tenho visão central, mas é isso aí, estamos todo mundo junto. A nossa deficiência, ela é o contrário, né, Marina? Quando eu tenho a retinose, que a minha perda foi da lateral para o centro, a sua foi para o centro, para as laterais, certo? É isso, né? Eu tenho uma doença chamada doença de Stargardt, que é causada por um gene. Na maior parte dos casos, e no meu caso, são mutações num gene chamado ABCA4, e aí existem várias manifestações da doença, né? Mas de uma forma muito simplificada, a gente pode dizer dessa forma que você falou, né? Perde a visão central e depois a periférica. Isso. E no caso da minha retinose pigmentar, né, que faz a inversão do Stargardt. Eu tenho um coloboma congênito que ocasionou em uma formação ocular bilateral de íris, retina e nervo óptico dos dois olhos, e eu enxergo tanto a periferia quanto a visão. Eu tenho a visão central e a visão periférica, porém
eu enxergo 20 em 400 no olho direito e 20 em 200 no olho esquerdo. Então, as pessoas sempre me perguntam, o que é isso? O que é 20 em 200 e 20 em 400? Então, Eu já ia te perguntar, o que é isso? É de comer, beber ou passar no é cabelo? de comer, beber ou passar no cabelo. Então, gente, 20 em 200, o que pessoas sem deficiência enxergam a 200 metros, eu enxergo a 20. E o que as pessoas sem deficiência enxergam a 400, eu enxergo a 20. É basicamente isso. Gostei da explicação. Então, gente, 3 pessoas... Eu acho que essa medida da acuidade visual ela é interessante, né? Ela é um parâmetro. Mas é importante pensar que esse é um parâmetro que foi criado dentro de um contexto muito medicalizado. Exatamente. E que a visão é muito mais do que a gente consegue perceber, né? Esse é um padrão que funciona para muitos casos, mas também pode ser que não funcione para tantos outros, né? Isso, inclusive, é um desafio que a comunidade, as pessoas com doença rara enfrenta. É como a gente consegue medir com mais eficácia exatidão, e né? estar mais próximo à realidade, né? Porque a visão vai ser influenciada pela luminosidade, pela Sim. capacidade de percepção de cores, Exatamente. e até mesmo pela capacidade de utilização de uma visão funcional, né? Tem E aí tanta coisa aí. Vem muito a questão do modelo, né? Dos modelos de inclusão, que a gente conversa bastante, né? Que é em relação ao modelo médico, ao modelo social, o modelo biopsicossocial. Que é o que está sendo usado agora. Exatamente, porque as condições, né? 20 em 400, 20 em 200, isso é com relação à minha condição de acuidade. Mas, de repente, uma pessoa que tem a mesma característica de deficiência que a minha, ela vai ter uma outra condição, que a Marina falou. Vai depender de muitas coisas, né? Da identificação das cores. Por exemplo, eu enxergo melhor à noite do que de dia, na claridade, né? Por incrível que pareça. Na minha perda de visão, eu enxergava melhor dia e nada à noite. Você não enxergava nada à noite? A noite era terrível para mim, né? Então eu tinha muita Pois é. dificuldade. E aí, turma, é claro que todo mundo já percebeu, hoje são 3 pessoas com deficiência visual. A gente vai ouvir aqui a Marina, né, um pouco dentro daqueles eixos que a gente falou lá no primeiro episódio, o social, o educacional, o profissional, só que dentro de um bate-papo. Tá? A gente não vai ficar fazendo perguntinhas, né? Então vai fluir aqui de uma forma muito livre. E baixa visão, né? O que é baixa visão? O que é esse negócio, né, Marina? De enxergar e não enxergar ao mesmo tempo. Ora, você tá ali super autônoma, não precisando de ajuda nenhuma. E quando você menos espera, opa, peraí, gente, eu não tô vendo isso aqui, eu não tô ajuda. vendo. Como que foi isso para você? Como que foi isso para mim, né? Como que foi essa identidade da baixa visão? Sim. Eu acho que, no meu caso, foi uma coisa que foi construída, né? Como toda identidade. Então, da mesma forma que a gente se entende como ser humano com várias coisas, a gente vai se entender com baixa visão. Eu não acho que tem uma diferença muito grande, assim, nesse sentido de se entender a sua personalidade. A questão toda é que a nossa sociedade, ela, como um todo, né, coloca muitas barreiras e muitos estigmas. Então, a gente acaba enfrentando um pouco mais de barreiras, talvez, para a construção da identidade, por causa desses estereótipos todos. Mas eu acho que se você pensar na interseccionalidade, de ser também uma mulher, de vir de um país em desenvolvimento e tudo mais, essa construção da identidade também passa por tudo isso, né? Então eu entendo que a baixa visão, ela é uma parte de mim, mas é uma parte como todas as outras. Exatamente. Mas focando assim, né? Tentando entrar um pouco mais nesse entendimento, eu comecei a sentir a perda da visão, era menina, né? Assim, criança. E aí eu tive um diagnóstico com 12 anos. E aí essas barreiras tradicionais mesmo, né? De dificuldade para acessar um médico, para acessar um especialista, para descobrir doença rara. Aí quem quiser ver aí barreiras sobre o diagnóstico para doença rara, joga no Google, que vocês vão ficar encantados com o tanto que a gente tem que ser resiliente nesse aspecto. E aí eu fui entendendo, né, que determinadas coisas eu ia precisar, assim, de um auxílio, determinadas coisas não, e como que a gente consegue construir também a nossa independência, né? A gente sempre fica querendo precisar de menos auxílio, né? A gente tem essa questão aí, não sei por que exatamente, mas a gente fica querendo ser independente demais. E eu acho que passa muito por entender, né, aonde você vai precisar de auxílio e aonde você vai ter que pedir ajuda, e tá tudo bem
Sim. Não tem problema Exatamente. nenhum. Cada um tem uma limitação, cada um precisa de uma ajuda. E é só a diversidade humana, que é muito bonita. Com certeza. Então, eu acho que o desafio é entender isso mesmo, assim. Quando eu preciso, quando eu não preciso. Não é fácil, não. Mas a gente, aos poucos, vai entendendo. E eu acho que você toca numa coisa tão sensível e importante, quando precisar de ajuda. No meu caso, né, que hoje eu já estou cego, o que eu percebo de luz já não é considerado visão. Às vezes, assim, eu estou autônomo numa atividade e as pessoas não me dão opção de pedir ou não ajuda. Quando eu vejo, ou já estão me arrastando, Uhum. ou já estão fazendo por mim. Isso é uma coisa que, né, assim, que eu falo muito. O que é autonomia e o que é uma falta de autonomia, que é o desenvolvimento que a pessoa precisa ter ainda. E isso para você foi uma coisa, então, assim, fez parte da sua construção enquanto, né, assim, jogando para você, Marina, enquanto mulher, enquanto... você é historiadora, né? Assim, me formei, né? Me graduei lá em História. Mas eu nunca fiz nada relacionado à história, não. Mas quando precisar de ajuda, acontece muitas situações dessas que você falou, né? Às vezes a gente tá num rolê assim, a gente chega, né? Você até mencionou comigo, a gente chega, todo mundo quer nos sentar imediatamente, né? É interessante, né? Por que o Quer cego sentar, não o pode cego tem que ficar gente? sentado. Tá com a Exatamente. bengala, E sentar. dançar. Porque eu sou professora de dança, né? Eu sou formada em dança. E quando as pessoas me veem, elas ficam assim, mas você dança? Como? E eu acho essa pergunta interessante e inquietante ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo pode fazer tudo, né? Cuidado com esse Essa pergunta mostra como a gente tudo, tem uma assim, mente limitada, né? De Sim. percepção do outro. Exatamente. E isso é legal, o quanto a gente tem uma mente limitada na percepção do outro. Porque se eu acho que eu não vou dar conta daquela determinada atividade, ninguém mais vai dar conta, né? Uhum. Então, se colocar no lugar do outro, aquilo que a Simone falou no primeiro episódio, então quem não assistiu vai lá, o que é empatia? Né? O que de fato é se colocar no lugar do outro? E assim, Marina, você falou, né, que é graduada, eu sei que você já terminou o seu mestrado. E na escola, assim, como que foi se construir como uma estudante baixa visão? Foi horrível, né? Porque, principalmente, assim, né, eu acho que foi horrível nesse sentido, assim, eu sou meio nerd, eu gosto de estudar, então eu sempre corri muito atrás. Mas a escola é um ambiente péssimo, é um ambiente super repressor, é um ambiente autoritário, né, que não permite a expressão, e é um ambiente que não inclui. Então, na minha escola não foi legal, não. Eu tenho traumas enormes dessa época da escola. Da faculdade foi melhor, né? Eu estudei na UFMG, aquele campus é muito bonito e tal. A Fafiche é um ambiente bem mais inclusivo do que o ambiente escolar. Uhum. Depois eu fiz uma pós na FGV também. Caraca, enfrentei um tanto de barreiras, assim, umas coisas completamente absurdas e inacreditáveis. E o mestrado eu fiz fora, né? Eu fiz na Inglaterra, numa universidade que se chama University College London. E lá eu enfrentei algumas barreiras, mas acho que foi o melhor cenário, assim. As barreiras que eu enfrentei lá estavam muito mais relacionadas à burocracia, né, de processos para as coisas acontecerem no tempo hábil, do que a barreiras, por exemplo, atitudinais. Apesar de que, é claro, barreiras atitudinais não existem, acho que em qualquer sociedade humana, né? Uhum. Mas é muito difícil, porque a escola não inclui, né? Ela não fornece aquele material que você precisa, ela ou se fornece tudo de qualquer jeito, os professores não estão nem um pouco interessados em nada, né? E os estudantes muito menos, ainda mais estudante, criança, adolescente, que já estão perdidos por si só, já nem sabem quem são, ainda tem que lidar com a diferença do outro. Num ambiente extremamente conservador e invasivo, a escola é difícil. A escola, ela tem mudado um pouco esse cenário, né? Até pela questão de termos hoje, mesmo que minimamente, pessoas com deficiência atuando profissionalmente, né? Então, assim, as nossas crianças hoje, elas já recebem de forma melhor, de forma mais acolhedora as pessoas com deficiência.
Eu consigo fazer um paralelo assim de quando eu estudei e hoje que eu leciono. Quando eu estudei era surreal. Surreal. Assim, naquela década lá de 80, 90, né? Eu comecei a estudar em 86. Nem a Constituição de 88 não existia ainda, então era um imenso desafio. Não existia diálogo com relação a isso. Então, o que você passou, Marina, eu também em muitos momentos passei. Né? A escola realmente ela tolhia muito, hoje nem tanto, a gente desse diálogo. As crianças não entendiam. Então, assim, se a gente for parar para relatar aqui, muitas situações vividas, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, eu sempre tive essa condição que eu tenho, essa acuidade visual que eu tenho, eu nasci com ela e ela não se modificou. E aí eu queria, se for possível, que você contasse um pouco pra gente quais foram os seus desafios nesse percurso, assim, de estar numa escola pouco inclusiva, né? E você foi perdendo a visão, que eu não sei como que deve ser, mas acredito ser mais desafiador ainda, porque eu sempre tive a mesma acuidade visual, então eu aprendi a me organizar, até a pedir ajuda, enfim, com o que eu tenho sempre. Como é que foi para você isso? Então, esse é um processo, inclusive, que faz parte da construção da identidade, né? Porque essa doença que eu tenho, doença de Stargardt, ela não tem cura nem tratamento, né? Até o momento. Uhum. E, parecido com a doença do Helder, a gente vai perdendo visão cada vez mais ao longo da vida, né? É um processo que nunca para, ele está sempre acontecendo. Uhum. No meu caso, foi um pouco mais acelerado na adolescência, o que também, né, é muito comum em muitos casos, e na vida adulta acaba que fica um pouco lento. Então, eu acho que a doença de Stark ser dessa forma, às vezes eu até gosto de pensar que é uma maneira de eu me manter sempre muito ativa, porque você sempre tem que se reinventar. Sim. Nunca existe na vida de uma pessoa que tem perda progressiva da visão, aprender uma coisa e fazer daquela coisa daquela forma para o resto da vida. Uhum. A gente sempre vai ter que adaptar, sempre vai ter que aprender novas formas de fazer as coisas, sempre vai ter que aprender um software novo, tá de olho numa tecnologia. Sim. Né, assim, às vezes até eu acho que um exemplo interessante é o uso dos leitores de tela, por exemplo. Né? A gente começa a usar de um uso que ele usa, às vezes, um speech to read, que é uma ferramenta que vai só ler um negócio, aí a visão vai piorando. Aí você começa a ampliar aquele uso, né? Até virar um heavy user, igual o Helder assim, maravilhoso, do NVDA. Ainda não cheguei nesse nível. Mas eu falo isso porque você sempre tem que estar se aprendendo. E existe esse desafio de, poxa, eu vou dar um passo aqui a mais ou eu vou esperar a visão piorar para dar aquele passo? Né? Eu gosto de antecipar. Eu acho que se eu consigo antecipar o desenvolvimento das minhas habilidades, nesse sentido de aprender novas tecnologias, aprender novas formas, aí eu nem falo tanto da reabilitação tradicional, não, porque eu entendo que cada um vai fazer de um jeito e eu sou super a favor da criatividade e da inovação, assim, de inventar jeitos de fazer. E se ninguém nunca tiver feito, foi reverente, estranho, que bom, né? Você inventou uma coisa nova. Eu sou mais desse estilo do que aprender na caixinha, né? No quadradinho e seguir. Mas eu acho que é sim desafiador, porque você tem que entender o que está acontecendo com você, né? Principalmente no período da adolescência, entender o contexto à sua volta e ainda assim ter a capacidade de, em inglês eles falam, né? Self-advocate. O self-advocacy, que é de ir lá e batalhar pelo seu. Sim. E eu acho que esse processo que nós, pessoas com deficiência, cegos e enfim, acho que isso pode ser válido para várias deficiências, essa necessidade, porque é uma necessidade, né? Se a opção é viver e se a opção é viver e estar na vida, acaba que a gente ter que batalhar pelo que a gente precisa e ter que self-advocate, ou seja, ter que brigar por aquilo que você precisa, é uma imposição. A gente não tem opção de não ser assim, porque a opção de não ser assim é ficar dentro de casa depressiva. Essa opção, ela não existe. Ela não existe. Pra gente, não. Não, ela não deve existir. Eu acho que ela não deve existir. Pra ninguém. Se alguém está nessa situação, precisa de apoio, de acolhimento, de abraço, né? Para que não fique nessa situação.
E aí eu acho que esse que é o desafio, porque isso a gente fica exausto, né? Fica sobrecarregado. E toda aquela energia que a gente tem vai gerando uma ativação aí no nosso corpo que a gente tem que também aprender a lidar com as consequências. E aí eu acho que isso, às vezes, fica muita coisa de uma vez só numa pessoa tão jovem, né? A pessoa que começa a perder a visão ali, a criança, o adolescente, acho que ela recebe uma sobrecarga muito grande. E passar por essa sobrecarga toda, isso traz sequelas, né? Traz traumas. E eu acho que isso infelizmente faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que tentar tirar proveito disso e ver, né? Construir recursos novos, ser resiliente aqui, etc. Mas é desafiador e é sofrido. Eu acho que a gente não pode dizer que não é sofrido, não. Eu acho que tem sofrimento, sim. O que não quer dizer que é ruim, sim, né? Não, até pra gente, né, Marina, que temos essa questão bem resolvida, né, assim, somos pessoas com deficiência e ponto. Da mesma forma que a sua mutação não tem tratamento, a minha não tem. Então, eu não vou ficar lá no meu sofá chorando, me sentindo mal. Mas a gente pode ter pessoas aqui nos ouvindo que né, assim, acabaram de perder a visão, e aí? Né, o que vão fazer? Porque a gente teve muito tempo para se preparar. Né? A Cissa sempre teve essa condição de visão, então ela não teve outra opção. Né? Nós enxergamos, e aqui eu vou colocar aspas no normal, a gente enxergou sem nenhuma questão de baixa visão subnormal ou cegueira, durante muito tempo. Né? E a gente veio perdendo de forma progressiva e lenta, né? E, gente, é muito lento, tá? Um ano a gente enxergava até um determinado ponto, né, Marina? No ano seguinte, a gente perdeu esse ponto, diminuiu um pouquinho ali o campo visual. E quando você começou a sua fala, eu quero dar luz numa expressão que você usou assim: tenho que me reinventar. Eu gosto muito disso, Marina. E aí hoje mais cedo, né, quando a gente estava conversando, eu falei, gente, que massa ter a Marina, porque a gente é muito parecido, assim, no nosso percurso de desenvolvimento. Ela num sentido, eu em outro, mas somos pessoas que praticamos esportes, né, a Cissa também. A gente nunca tá parado. É engraçado que o Lucas, meu irmão, tá, gente? Ele me dá mais notícias da Marina. Ele sempre fala assim: Marina tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu, que massa, que legal. E assim, quando você se reinventou, né? E aí falou: vou fazer um mestrado, só que eu vou fazer um mestrado lá na Europa. Como que foi esse processo para você enquanto baixa visão? Olha, eu acho que enquanto baixa visão, assim, né, eu fiz o processo seletivo lá, né, pelo menos o mestrado na Inglaterra, nas universidades inglesas, ele é envio de currículo, né, análise curricular e, tipo, enviar um projeto, assim, não tem prova, né, aqui no Brasil tem muitas provas, né, lá não tem esse esquema da prova em si. E eu fiquei muito surpresa quando eu fui selecionada, para falar a real, assim, porque é uma universidade muito concorrida, né? Muito famosa e tal. E o instituto que eu estava especificamente, ele é bem, bem famoso, assim. E aí, eu acho que a dificuldade que eu tive maior, assim, cara, foi uma novela terrível. Foi conseguir fazer a prova de inglês. Eu vou tentar contar essa história rapidinho, só para vocês terem uma noção do que a vida é doida. Eu tinha que provar que eu sabia falar inglês, né? Lógico, não é a minha língua mãe, né? Eu tenho que saber falar inglês. E eu sabia falar, eu não tava com, tipo assim, dúvidas que eu teria uma nota boa na prova. Só que essa universidade específica, a UCL, a UCL, pede uma nota muito alta. Tipo assim, absurdamente alta. Geralmente tem universidade que pede, por exemplo, no TOEFL 76, né, que no mestrado do Brasil, por exemplo, se eu tiver 70, 76, você considera, lá eu tinha que tirar 110, a prova é 120, só pra vocês terem uma noção da diferença. Aí eu fiquei um pouco preocupada, falei, tem que tirar uma nota super alta, né, vambora, vamos fazer. Aí primeiro eu fui tentar fazer o IELTS, que é a prova de certificação inglesa. E aí tava, tipo, na pandemia, né, tanto que eu adiei meu mestrado por causa da pandemia. O IELTS simplesmente falou assim, não temos acessibilidade, lide com isso. Sendo que existe a lei inglesa que obriga a dar acessibilidade e tal.
Aí eu fui fazer um dia a prova do IELTS, assim, eles ficaram uns e-mails meio truncados, assim, fiz a prova toda sem acessibilidade, assim, foi terrível, terrível, terrível. Aí chorei até, porque a prova era online, não teve acessibilidade, metade, um pedaço grande da prova eu não consegui enxergar. Assim, terrível. Aquela coisa, eu chorei, falei, como é que eu vou fazer e tal. Aí falei, beleza, vamos procurar outra prova. Tem outras pessoas que também fornecem essa prova. E depois eu descobri que uma outra amiga minha tentou fazer a IELTS e continua a mesma bosta. Não fazem prova acessível, simplesmente nos ignoram. Aí eu fui fazer o TOEFL, que aí tem toda uma política, assim, de como que eles vão fazer, assim, super protocolar, assim, ultra protocolar. Eu gastei uma grana imensa, porque eu tive que fazer um tanto de exame oftalmológico que eu não faço, traduzir tudo juramentado para o inglês, para mandar para eles, para ser aprovado, para aí eu conseguir marcar uma prova. Então isso, quando eu consegui que esses documentos fossem aprovados para marcar uma prova, era em agosto. E eu tinha tentado começar a fazer a prova em março. Então já tinha março, abril, maio, junho, julho, 6 meses que eu estava tentando. Aí eu falei, não, beleza, eu consegui, o TOEFL vai me dar a prova acessível. Aí eu pedi lá as coisas que eu precisava de acessibilidade. E aí vamos marcar essa prova, né? Cara, eu fui conseguir fazer a prova em março do outro ano. Foram 12 meses para conseguir fazer a prova. E aí, nesse rolê, quando chegou, tipo assim, a prova do TOEFL, ela foi marcada para eu fazer, sem brincadeira, umas 4 ou 5 vezes. E eles desmarcavam na hora que eu ia fazer a prova. Tipo assim, 2 dias antes eles desmarcavam. Chegou num ponto que na pré-prova, assim, na outra que eu ia fazer, e eu tive que ir para Araxá para fazer a prova. Porque foi o local que teve uma pessoa que falou, eu vou dar a prova para essa cega aqui. Então eu e meu marido, eu tive que levar meu monitor daqui de casa para fazer o writing, a prova escrita, porque eu coloco uma lupa grande, que eu tive que levar meu teclado, meu monitor, pegar um carro, a gente nem tem carro, pegar um carro emprestado, alugar Airbnb para ficar em Araxá. Ir para Araxá, eu tava com ela pronta, eles cancelaram a prova e passaram para daqui 15 dias. Aí, beleza, depois dessa novela toda, imagina, ansiedade, né? Lá em cima, lá embaixo. E você não pode parar de estudar, né? Porque fala sério, você tem que fazer a prova, você tem que tirar uma super nota. Você vai parar de estudar? Você não vai parar de estudar. Mas aí tem Natal, tem Réveillon, fui pra praia, assim, tudo aconteceu. É lógico que tudo aconteceu. Foi um ano para conseguir fazer a prova. Aí cheguei em Araxá no dia da prova. Vocês acreditam que não tinham todos os recursos de acessibilidade que eu pedi? Nossa. É claro que não, né? Esse é o esperado. Infelizmente. Cara, mas foi tipo assim, falar. A prova era um pouco diferente também. Eu lembro que a parte do speaking, normalmente você tira a nota é uma média, né? E aí você tem, não lembro se eram 4 ou 6 oportunidades de fazer o speaking. E eu tive, tipo assim, 2. Lembro que eu tive metade do que era. E é uma média. E aí tem um cronômetro. E aí ninguém me falou que o cronômetro estava rolando ou não estava rolando. Então foi, assim, a minha pior nota, porque eu tive que ficar pensando o que eu teria que falar. O speaking não teve o tempo adicional, sem ver um cronômetro para falar, e eu tive muito menos oportunidades. Então essa prova realmente foi a que eu falei assim, nossa, que situação mais desigual. Mas fiz a prova. Aí fiz a prova, aí consegui lá tirar a nota que precisava tirar, e aí fui. Olha que interessante. Com todo esse percurso, nessa falta de acessibilidade, ela ainda persistiu. Então, é legal falar sobre isso para quem estiver nos escutando, para encorajar pessoas mesmo, né? Não, e foi para a Inglaterra ainda na pandemia, né? Exatamente. Ainda fazendo teste de Covid, né? Mas é muito... fazendo teste de Covid. É muito... Teve mais uns 6 meses de pandemia, depois aí flexibilizou, aí ficou bom. Depois ficou bom, né? Mas é muito interessante isso, de deixar isso registrado mesmo, para as pessoas verem que é possível, né? Que ainda tem um caminho a percorrer, que inclusive um dos grandes motivos, acredito eu, da gente estar aqui é a busca por esse caminho. Sim. Né? É deixar esse legado para as pessoas que vão vir, para os nossos estudantes que nós vamos receber aqui nas nossas universidades, para tentar mudar um pouco o cenário das nossas escolas, mas para mostrar para as pessoas que é possível, né? A Marina... É possível, e assim, somos aqui a Marina virtualmente, mas nós 3 aqui passamos por isso. Sim. E
A minha trajetória no mestrado foi na UFMG, né, que a Marina se graduou. Tive também algumas questões, e olha que eu estava numa universidade que tem muita acessibilidade, e ainda eu tive alguns gargalos, né? Começando até de como vamos apresentar a dissertação, uma vez que PowerPoint é coisa para vidente, né? Por que o cego tem que usar o PowerPoint? Né? Por que eu tenho que me enquadrar ali naquelas condições? Marina, eu acho que a gente ficaria aqui discutindo isso o resto aqui da tarde, mas eu adorei, né, você ter topado o convite, de ter vindo se mostrar aqui um pouco no videocast com a gente, né, de fazer parte aqui dessa diversidade. Você quer deixar alguma mensagem, dar um tchau? Posso só deixar... Qual foi o seu mestrado? É legal, né, a gente deixar... Claro, foi em português seria Inovação em Valor Público e Política Pública. Legal demais. Poder Público, né? Parabéns. Mais ou menos em português, traduzindo. O meu recado final que eu acho que eu queria deixar é que respeitar, eu acho que falta muito respeito à individualidade, ao espaço do outro. Então, viu um cego na rua, não chega perto da gente, dá um grito no nosso ouvido e puxa o nosso braço, não. Isso assusta muito. Isso dá um medo, principalmente se for um homem. Caraca, a gente não curte isso. Ninguém gosta. Não tem ninguém gostando disso. Então, isso é uma dica muito prática, assim. E lembra que o espaço do outro é o espaço do outro, né? E que a deficiência é só uma parte do que faz nós sermos o que nós somos. Não é verdade? E por respeitar o espaço do outro, eu digo também com a linguagem, né? Assim, não precisa encostar, não precisa gritar, não precisa pedir para o pastor curar, não precisa falar várias outras coisas aí que a gente escuta, só respeita o outro. Eu acho que esse espaço tem que existir, o da individualidade. E lembrar que, cara, ser humano, cada um é de um jeito. E tem um tanto de deficiente visual, tem um tanto de pessoas de várias outras formas, cores, sabores, desejos, e a gente tem que entender a diversidade. Com certeza. Isso. Que delícia! Maravilhoso. Fechar o episódio com as suas palavras, Marina. Eu acho que você foi cirúrgica, foi assertiva. E é isso mesmo, é respeitar o espaço do outro, né, Cícero? Com certeza. Como a Marina falou, lembrar que nós somos pessoas, como qualquer outra pessoa, né? Com condições diferentes. Nós temos 3 pessoas com deficiência visual aqui com condições diferentes. Né? E não por isso paradas. E aí é o nome aqui do nosso podcast. Vamos nos movimentar, né, gente? Mover diversidade. Yes! Marina, obrigado pela disponibilidade. Cissa, obrigado pela parceria. Valeu. E sempre estamos juntos. Vamos! Então, turma, vocês vão ter que esperar uma semana. Eu e a Cissa já sabemos tudo pro terceiro episódio, mas vocês vão ter que esperar aí a gente publicar. Fiquem ligadinhos, compartilhem, né, com os amigos de vocês. Ativem as notificações, porque toda vez que sair um novo vídeo, vocês vão ficar sabendo em primeira mão. E no momento o nosso podcast está lá no Spotify, no canal da Anima Educação, e está no canal do YouTube também da Anima Educação. Então, procura a gente lá. Quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio, corre para assistir a primeira temporada. E assim, eu já sei que a terceira e quarta temporada já está vindo aí, já tem uma ideia até para a quinta. Então, gente, aqui a gente não para, tá? Exatamente. Turma, valeu. Tchau, gente, tchau. Beijo, até. Valeu.